Olá pessoal, boa noite. 10 de agosto de 2022, 19 horas. E aqui estou para dar continuidade aos estudos após o recesso de julho. A vocês que alcançaram os estudos porque estavam atrás, a vocês que reviram, a vocês que deixaram comentários, até mesmo em estudos do autodescobrimento, muito obrigado por este apoio, por não deixarem o canal sem a companhia de vocês, apesar do meu recesso de trabalho. Beleza? Esse é o estudo da obra Psicologia da Gratidão, realizada pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Este é o encontro de número 22. Começaremos do capítulo 6, a gratidão como recurso para a aquisição da paz. Então vamos lá, né? Direto no estudo, novamente aqui agradecendo, né, pela companhia, pela força que vocês deram. Este capítulo 6 vai falar sobre essa importância da gratidão para a aquisição da paz, né? Porque nos ajuda a entendermos e nos libertarmos destes conflitos, sejam psicológicos ou sociais, nos quais estamos inseridos, ok? Então, seguindo já no tema, uma existência sem a presença de um significado psicológico é vazia e destituída de motivação para ser experienciada, e nenhum ser humano a suporta. E, quando nela se movimenta, normalmente naufraga na busca de soluções que não possuem conteúdos libertadores. O espírito foi criado para alcançar o infinito e possuir a sabedoria superior que o transforma em arcanjo. Este último parágrafo diz respeito à ideia kardecista de evolução espiritual, porque nós somos criados simples e ignorantes e vamos evoluindo espiritualmente à medida que temos as nossas existências. Por isso a importância do reencarnacionismo. É uma encarnação onde nós cometemos alguns erros, acertos, besteiras, desfazemos alguns laços e arrumamos inimigos e amores e tudo mais. E nas outras nós vamos sempre conseguindo passar pelas mesmas situações, só que com uma mentalidade diferente, porque nós crescemos. É importante ter isso em mente. Não é que o mundo fica te dando informações novas o tempo todo. O mundo, quando eu falo mundo, eu estou falando nossa experiência de vida, ela nos coloca experiências similares o tempo todo. Nós é que as enxergamos de maneira distinta e com isso conseguimos dar respostas diferenciadas. Mas a ideia de ter que lidar com um prejuízo financeiro, uma hora pode ser porque bateram no teu carro. Outra hora pode ser porque a calha da tua casa quebrou e era um conserto que você não estava esperando fazer. Então, mas a ideia é a mesma. Como você lida com um gasto de dinheiro inesperado? Você dá soco na parede, quebra a calha, ou você arruma um jeito de conseguir consertá-lo? Né? Talvez no início o que a pessoa faça é bateram no meu carro, eu vou descer e vou bater no indivíduo. Na outra eu vou xingar o indivíduo. Na outra eu não vou xingar, mas eu vou até que chega um ponto em que ela consegue resolver aquilo que é o mesmo estímulo com uma resposta mais saudável. É esse processo que nós buscamos, responder de forma mais saudável às adversidades da vida e também aos prêmios que temos a sensação de receber. São apenas coisas, fenômenos. Nós é que os nomeamos prêmios se nos dão prazer e punição se nos causam dor. Mas a vida não tem essa perspectiva, são apenas os fenômenos. Tá? Então, uma existência sem a presença de um significado psicológico é vazia e destituída de motivação para ser experienciada. Por isso você vai enxergar, por exemplo, é muito difícil fazer esse cálculo em termos de uma análise geral, porque nós temos muito mais pessoas pobres do que pessoas ricas. Os ricos são a minoria, tá? Quando nós falamos isso, então, é se nós pegarmos assim, a chance que um rico tem de repente se desmotivar, de começar a beber, de começar a usar droga, de começar a se envolver muito com prostituição de uma maneira geral, ou de até cometer suicídio, acaba sendo um pouco maior do que o pobre. E onde entra esse olhar? O pobre ele tem tanta coisa acontecendo na vida dele, porque se ele parar 5 minutos para pensar, o banco toma a casa dele, se não for o banco, a prefeitura desaloja ele. Então, é assim, é uma constância de ter que fazer alguma coisa. E também, por conta da baixa instrução e por conta da cultura, acabam tendo mais filhos.
do que os ricos. É mais comum você ter uma família com 3, 4 filhos morando em 3 cômodos e um casal com uma mansão que só tem um Spitz alemão. Ou seja, o pobre tem uma motivação e encontra de alguma maneira um sentido na vida. Que eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que cuidar da minha mãe, não sei o que, não sei o que. Quando você olha para esses indivíduos, principalmente lá nos 70, 80, aqueles que alcançaram um estrelato muito grande, artistas de música, ou o que quer que seja, era muito comum que eles fossem deprimidos, depressivos, era muito comum que eles cometessem suicídio ou que eles abusassem de substâncias. Então não é que o pobre não queira usar, mas às vezes ele não tem nem dinheiro. Se você tem dinheiro infinito e pode escolher a melhor heroína, a melhor cocaína, plantar a melhor maconha e tem imunidade ainda, né? Porque dificilmente a polícia prende com a mesma intensidade o rico do que o pobre, não pela polícia em si, mas pela cultura, né? E pelo sistema judiciário. Então é mais fácil você se perder nisso. A ideia central aqui é que o que muitas pessoas buscam, que é ganhar na loteria para nunca mais ter que trabalhar, pode ser, na verdade, uma arma apontada para a cabeça. A ideia inicial de quebrar as correntes, ela é verdadeira, porque finalmente você vai poder fazer isso. Mas o que te motiva depois? Ok, então não vamos olhar para a parte financeira, vamos olhar para as pessoas que se aposentam. Olha quanto nós temos, seja da função da maternidade, paternidade ou no trabalho. Quantas pessoas nós temos que sofrem de síndrome do ninho vazio? Principalmente mães, mais mães do que pais. Por que que isso acontece? Porque perdeu o sentido. Não é só a saudade do filho, porque naquele momento, às vezes, a pessoa só reclamava do filho ali. Ah, é difícil, não quer ajudar em nada, não vejo a hora de você sair, ir para a faculdade, ou ir trabalhar, ou se casar e ir embora daqui. Aí quando vai, fica deprimida. E é justamente esse local porque perde o sentido. É falar, não vou cozinhar só para mim, eu cozinhava para o meu filho. Eu não vou lavar as roupas, tudo certinho. Eu lavava ali para os meus filhos. E isso vai tirando dela. E o outro ponto que eu disse é o aposentado. A pessoa que está ali se aposenta e fala, agora finalmente eu vou poder ficar sem fazer nada. E depois de um tempo está se envolvendo em trabalho social, trabalho voluntário, arrumando a casa, porque o ser humano não consegue ficar sem fazer nada. E quando ele não tem alguém que dependa dele, algo que dependa dele, as coisas estão resolvidas, ele naturalmente se entristece. É isso que Joana coloca aqui. É óbvio que algumas pessoas dirão assim, ah, quem dera eu poder estar triste assim, né? Quem dera eu poder estar triste em Ibiza. Eu entendo o que você diz, mas existem pessoas tristes em Mônaco e existem pessoas tristes na favela da Rocinha, lá na comunidade, né? Então é sobre essa ideia. Quando você perde o sentido, como Joana coloca, não tem um significado psicológico, é vazia a existência e destituída de motivação. Nas vidas vazias, aquelas que não têm objetivos psicológicos, há muito espaço para a inquietação e a desconfiança, o autodesprezo e o ressentimento, o acolhimento dos transtornos da emoção e dos desequilíbrios da mente, pela ausência de significado existencial. Agora, se você é uma milionária que tem um significado existencial, beleza, não é se o dinheiro vai te deprimir e a pobreza vai te motivar. Não é nesse sentido, é o significado. Qual a sua importância? O que ou quem depende de você? Quando é só você que depende só de você, para que eu vou fazer? Para que eu vou cuidar disso tudo? Para que eu vou manter as coisas funcionando? E aí nós vamos olhando aqueles indivíduos que vão se perdendo, naquela ideia de que quando está na casa da mãe, do pai, tem uma sala com uma mesa de centro, um local para pôr a televisão. Aí quando vai morar sozinho, é uma cama encostada na parede com uma caixa de pizza aqui, um pote do McDonald's ali, um computador e uns cinzas de cigarro. Não tem decoração, a não ser um pôster aqui, outro ali, mas essa ideia de construção é muito difícil que o indivíduo alcance isso sozinho. E mais, quando o indivíduo alcança isso sozinho, as pessoas acham até estranho. Você pega uma pessoa solteira que tem uma casa toda decorada, bonita, é meio psicopata o negócio assim, sabe? Uma pessoa toda certinha, tudo limpinho, fica parecendo que tem alguma coisa errada. Porque é justamente isso que nós compreendemos. O indivíduo sozinho, esse que mora ali com a caixa de pizza no canto da parede, depois ele começa a namorar, se envolve com uma pessoa que vai melhorando ele ou ela. Isso é natural. Dificilmente os dois se afundam. É mais uma coisa de aquilo acaba virando uma casa.
Então, essas vidas vazias, e isso já é um ditado antigo, mente vazia, oficina do diabo, né? Que é essa ideia de que é o diabo? É tudo aquilo que é ruim. Mente vazia é oficina, é onde se constroem as ideias destrutivas, as ideias mentirosas. Eu não sirvo para nada, a vida não tem sentido. Eu acordo segunda-feira, eu vou beber, ou então eu vou meditar, ou eu vou fazer yoga e tá ficando a mesma coisa, e eu não consigo entender por que eu tô aqui. Quando não tem esse objetivo psicológico, há esse espaço e aí gera o que é? Essa inquietação, desconfiança, autodesprezo e ressentimento. Ressentimento é sentir de novo. Aí eu fico lembrando daquilo que aconteceu, de quem me machucou, de quem me fez feliz. Aí eu começo a sentir saudade da ex que era tóxica, mas será que era tão tóxica mesmo? Acho que eu vou ligar para ela. E assim é onde as coisas vão dando tudo errado. Eu começo a ter esses problemas, porque o ressentimento, ele é um local ruim, eu não tenho por que ficar voltando naquilo que eu já senti. Às vezes você pode ter essa saudade de passar na frente da escola primária tua, do ensino fundamental, e pensar assim, poxa, se eu pudesse fazer a sexta série de novo hoje, com outra cabeça, ficar lembrando das garotas, dos garotos que você perdeu, do time de basquete que você podia ter começado a fazer e não foi porque tinha vergonha de ficar sem camisa, ou da natação porque tinha vergonha de pôr um maiô, sabe? São as ideias. Isso é ressentir. E aí fica parecendo que o ontem era melhor que hoje. E quando você vai querendo morar no passado, esse é o passo para a depressão, porque a depressão é um excesso de passado. Tirando, logicamente, aquela parte que é meramente neurológica. Quando nós falamos da melancolia, ela é uma saudade de algo que não era bom, era só aquilo, mas parece que é bom porque agora está distante. E neste momento você está vivendo algo que também é bom, apesar desses sentimentos ruins que existem aí. E daqui 10 anos você vai pensar, poxa, com 35 eu era feliz e não sabia. Essa é a coisa do ser humano, falar que era feliz e não sabia. Aí ele volta para o passado. Desconecta do presente e não estando conectado no presente não constrói o futuro. Aí o futuro fica pior do que era o presente, então ele fica com mais saudade do passado, aí você fica com aquelas pessoas saudosistas. Porque no meu tempo, porque antigamente, porque hoje, não sei o quê, e não conseguem mais acessar o aqui e agora. Isso é muito grave. Isso gera o que, segundo Joana? Um espaço para o crescimento e um acolhimento dos transtornos da emoção e dos desequilíbrios da mente, pela ausência de significado existencial. Transtorno é aquilo que começa a atrapalhar a sua vida, tá? Emocionalmente. Então você fica desapegado. O meu casamento anterior foi ruim, agora eu não acredito mais em ninguém, eu não vou me abrir para ninguém. Aí se concentra na filha, por exemplo. Agora eu vou prestar só atenção na minha filha. Aí quando a filha se casa, namora ou muda de país, fica cobrando ela. Me abandonou, eu deixei tudo por você, me liga, eu tô com saudade. Faz 2 dias que você não me liga. E às vezes a pessoa só precisa ligar uma vez por mês, só precisa ligar uma vez por semana, 15 dias. Tem outras coisas acontecendo na vida dela. E a mãe ou o pai ficam jogando aquela ideia de abandono, de exclusão, de ingratidão, porque a pessoa tem que estar ali presente, mas na verdade é uma consequência do que ela fez. Você pode ser mãe e continuar tendo seus amigos. Fica claro isso? Você pode se casar e continuar tendo alguns amigos. Talvez alguns não sirvam mais, porque são muito bagunceiros e tudo. Mas quando nós fazemos essa escolha de colocar todos os ovos numa única cesta, a partir do momento que essa cesta nos é tirada, seja pela morte ou porque a cesta criou pernas e foi embora com outra cesta, aí nós ficamos, e agora? Essa pessoa me deve algo? Não. Aí começa a mente, ó, desses indivíduos que talvez nunca tivessem agredido uma pessoa e começam a planejar matar a outra. Não ficou comigo, não vai ficar com mais ninguém. Homens e mulheres, tá? Vou lá pôr fogo no carro dele, vou riscar o carro dele, vou quebrar o carro dele, vou acabar com a vida dele, vou falar que me estuprou. E aí começam esses discursos, essas acusações que depois se provam mentirosas, porque quer destruir o indivíduo, porque sente que o indivíduo ou a destruiu. Mas na verdade foi você que investiu tudo numa ação só e a empresa quebrou. Paciência. Então, os próprios investidores dizem, né? Tenha uma carteira diversificada, invista um pouco em tudo. Então na vida não é diferente. Tenha seus amigos, tenha a tua saúde, cuida do teu corpo, cuida da tua mente, porque não adianta deixar para depois.
Premidos pelas circunstâncias amargas a prosseguirem no veículo físico, buscam os jogos dos prazeres exaustivos ou partem para as experiências perigosas a que submetem o self, em desafios que quase sempre resultam em fracassos, quando não em mortes destituídas de dignidade. Aquela ideia assim, a morte destituída de dignidade, é o que eu falo, o medo de morrer numa posição extremamente vergonhosa. Vergonhosa. Fazendo alguma coisa que... Por que que o indivíduo fez isso? Né? Porque uma coisa, por exemplo, é você estar num carro, e aí você desvia de um animal, ou outro motorista bate no seu carro e você fica paraplégico, tetraplégico. Um acidente. Outra coisa é você ficar tetraplégico porque estava bêbado e quis dar um salto mortal na piscina. Bateu na quina. E aí é a ideia que gera para o outro um constrangimento. Eu me lembro de um cara que fazia psicologia alguns anos à frente do meu, na faculdade. E ele andava de muletas porque ele não tinha a parte da perna esquerda, era cortada logo abaixo do joelho. E quando nós perguntávamos para ele como ele tinha perdido a perna, ele dizia: eu estava na caminhonete do meu pai, com duas mulheres, a gente estava bebendo, aí uma foi fazer sexo oral em mim, eu perdi o controle, a caminhonete capotou e eu perdi a perna. Depois de 6 meses, sei lá, um ano estudando com ele, alguém veio me contar: não, ele teve diabetes e por conta do diabetes ele não cuidou direito, ele perdeu a perna. Por que ele não pôde falar isso? Por que ele inventou uma história que na cabeça dele era heróica? Porque era constrangedor ter perdido a perna naquele jeito aos 20 e poucos anos porque não cuidou direito. Fica claro? Então, se o indivíduo chega na colônia espiritual, desencarnou ou é encontrado pelos legistas ou pelo SAMU ou por quem quer que seja, desmaiado, morto, né, no sofá da sala dele, com um filme pornográfico passando na TV e ele ali com a calça aberta, ele pensa: poxa, foi se masturbar e na hora do orgasmo infartou e morreu ali. Ou morre num motel fazendo uma coisa que é errada dentro da visão dele, estava com um amante, estava com um amante no motel, e fala, são essas mortes constrangedoras, assim. Por que Joana fala disso? É porque o indivíduo vai buscando um sentido na vida, vai buscando uma experiência, até em algum nível autodestrutiva, porque ele perdeu o significado. Quando você tem um significado na vida, é onde você se concentra. Por isso que dizem, quando você tem um filho, tua cabeça muda. E você se torna mais responsável. Ou a pessoa fala: antes eu era inconsequente, eu era o policial que gostava de ir atrás do criminoso, agora que minha filha nasceu eu prefiro ficar trabalhando mais na parte de escritório. Por quê? Porque agora tem um significado. Se eu perco esse significado, Joana cita também até aqueles que vão para um nível compulsivo no livro aqui, né? No esporte. Ou esportes radicais, ou eles vão tentar ser atletas olímpicos e não sei o quê. Então, quando nós falamos de atletas olímpicos, nós estamos naturalmente falando de indivíduos com um transtorno obsessivo compulsivo, ou com pelo menos uma neurose obsessiva. Não tem como você ser um medalhista olímpico se você não tiver uma neurose obsessiva. Não tem como você ser o maior em algo nesse sentido se você não tem uma neurose. Então, quando você pega esses atletas, que nem na NFL, Tom Brady, que é o maior quarterback da história, aí os caras falam que ele chegava mais cedo que os outros, ou Kobe Bryant no basquete, ele chegava mais cedo que os outros e ia embora depois dos outros. Se ele errava um arremesso no jogo, no dia seguinte ele arremessava 600 bolas. É admirável, é muito bonito, mas enquanto ele está arremessando 600 bolas, ele não está com o filho dele, ele não está com a esposa dele, ele não está fazendo outras coisas. Ele não está lendo um livro para aprender outra coisa, porque ele é obcecado por aquilo. Se ele é mediano, ele já ganha 60 milhões por ano. Então não é mais sobre o dinheiro, é uma obsessão. Eu tenho que acertar essas bolas, eu tenho que aumentar esses números. E aí, para chegar no atleta olímpico, a cada 4 anos você tem uma chance de andar 100, de correr 100 metros rasos, e você tem que andar 0,01 mais rápido que o outro, ou o atleta de natação, não tem como se você não for obcecado. Tanto que a ideia que eles nos colocam nesses filmes é justamente isso, é o garoto que perde a adolescência porque tem que ficar lá treinando 3, 4 horas por dia enquanto os amigos estão brincando. Ele vai ganhar a medalha de ouro, mas e depois? O que você escuta falar desses atletas depois? Eles viram comentaristas.
Os melhores viram comentaristas, os outros você nunca mais ouve falar. No máximo, eles montam uma escolinha, um projeto social na cidade deles e vão ajudando outras crianças a ser nesse mesmo sentido. Então, não é errado, mas é uma ideia de alguém que buscou um significado porque não tinha em outra área. E depois que o corpo não permite mais, porque o atleta ele tem uma vida útil curta, ele não tem mais o que encontrar dentro daquilo. Alguns se deprimem, alguns começam a beber, alguns engordam 70 quilos. É quando você vai observando, que é sempre uma ilusão. Então, essa ideia de se comparar com essas pessoas que com 30 anos já leram 100 mil livros e já tem PhD, não leva por esse caminho. Porque ela abriu mão de muita coisa para isso. Ela precisou desse sentido. E no final, como diz o Raul Seixas, às vezes ela se pergunta. Agora eu me pergunto, e daí? O que eu faço com esse PhD? Se ali na fila do mercado, eu sou só o cara na fila do mercado com uma Ana Maria para passar no caixa rápido. Olhar para esse lado, né? Se neste momento da sua vida você está no sentido obsessivo e as pessoas ao redor estão te dizendo isso e você pensa, não, é só um sacrifício que eu estou fazendo agora nesse ano, estudando aqui para concurso e esse ano já viraram 2 anos, mas agora você pensa, não, mas é porque já são 3, já são 4 e você achou que ia ser uma pós-graduação e já está no doutorado e já faz 9 anos. O que realmente tem por trás disso aí? O que realmente isso vai te trazer e quanto isso está te custando? E depois que acabar, você terá um senso de satisfação ou encontrará finalmente este vazio do qual você estava fugindo desesperadamente? E agora, o que eu faço? E agora que eu já dei palestra em 7 países? E agora que eu já dei palestra nos maiores locais? Eu vou lá de novo? E agora que eu já tenho 10 livros escritos? Eu vou escrever 11? Dá para meditar bastante nesse slide. Não. Partem para experiências perigosas a que submetem o self em desafios que quase sempre resultam em fracassos, quando não em mortes destituídas de dignidade. O ser humano saudável é cauto, vivendo dentro dos padrões éticos que conferem o bem-estar e a alegria existencial. A sua coragem não é medida pelo destemor e pela busca do perigo, mas pela resistência que oferece às circunstâncias perturbadoras, permanecendo sempre digno e lutando tranquilo. A palavra-chave aqui, ó, é ser humano saudável. Que as pessoas elas vêm para a terapia, elas falam assim, será que eu sou louco? Será que eu sou normal? Demora 1 ano fazendo terapia para finalmente contar o motivo pelo qual veio. Olha, finalmente eu vou te contar por que eu vim para terapia, porque eu tenho vergonha de falar isso. Porque acho que não é normal. Normal é aquilo que acontece corriqueiramente, tá? É comum, normal. Nós vamos olhar para isso assim, está dentro de uma norma. Então, quando você pensa dentro de normal, depende de onde você está. Talvez na Arábia Saudita seja normal apedrejar uma pessoa na rua, mas na Suíça não. Então o normal não existe. E mesmo dentro de micro-sociedades, né? O que acontece dentro de uma comunidade, o que acontece dentro de um condomínio de luxo, o que acontece dentro de uma fazenda e o que acontece dentro da avenida principal comercial da cidade são coisas distintas. Então vai ser normal você andar a cavalo indo de uma fazenda para outra. Mas se você está montado em um cavalo na Avenida Faria Lima, não é normal. Mas é normal estar dentro de um ônibus lotado. Então troca o normal pelo comum, esquece a ideia de normalidade e pensa na ideia do que é saudável e do que é patológico. Tá claro isso? Que é normal. É patológico isso para você? Porque é normal fumar cigarro, mas é bom? É saudável? Fica claro isso? Dentro dessa perspectiva, nós vamos criando uma ideia assim, então tá bom, mais de 60 mil pessoas morrem por ano assassinadas no Brasil, então é normal assassinar. Percebe? Mas é saudável? Quando você compreende assim, o que essa rotina está fazendo com você, aonde isso te leva, é onde você determina, ok, isso me mantém vivo. Então talvez você não compreenda por que um protestante paga 10% do salário dele para a igreja.
Mas esse pode ser um sentido. Porque ele tem dentro dele uma sensação de gratidão pela igreja, porque ele acha que foi as orações dele que deram um emprego, e ao mesmo tempo um medo de perder o emprego se ele não pagar. Se você tira isso dele, ele cai num vazio de angústia. Se ele para de pagar o dízimo e por coincidência, um mês depois ou 2 meses depois ele é demitido, ele vai conectar isso. Quando ele voltar, ele vai estar pagando o trízimo. Fica claro? Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou tratar uma pessoa, seja como terapeuta, seja como mãe, pai, cuidador, professor, professora, médico, o que quer que seja, de tirar da mão dela o bichinho de pelúcia, sendo que ela não está pronta para lidar com a angústia. Eu primeiro preciso entender que aquele bichinho de pelúcia foi de repente o que o pai colocou para ela e falou assim: olha, tua mãe vai chegar bêbada em casa, então segura esse ursinho, finge que você não está ouvindo nada que eu vou conversar com ela lá. Se eu tiro esse ursinho, ela fica: meu Deus, e agora? Para onde eu vou? Aí ela vai abrir a porta do quarto e vai correndo para a mãe alcoolizada e vai apanhar. É uma ideia simbólica que eu jogo aqui. Então toma muito cuidado. Nutricionista que vai tirar o açúcar da pessoa, ela está se automedicando com glicose. Tenta ver o que isso significa primeiro. Não pensa só em ajudá-la a emagrecer. Pensa em compreender por que ela se automedica com glicose, por que ela se automedica com nicotina, cocaína, pornografia, violência, adrenalina. Por que a pessoa se automedica? Ninguém se automedica sem ter uma doença. A doença é patológica. Então, para a mente, aquele vício é saudável, porque é o remédio. Fica claro? Ela sofre mais sem a droga, porque ela entra em contato com o que a fez buscar a droga. Então, eu primeiro preciso descobrir o que a fez buscar a droga, seja ela qual for, tratar este vazio, e aí naturalmente o desejo pela droga diminuirá, o psicológico, mas continuará o biológico, por conta das conexões cerebrais que já foram feitas. Aí eu vou tratando isso, e quando terminar o efeito, ela não estará num local de angústia. Isto é muito importante. Tá? E só para fechar esse pensamento, muitas pessoas vêm para a terapia e elas querem uma resposta rápida. 2 encontros, 3 encontros. E é neste local quando eu digo assim: nós estamos te mapeando primeiro. Eu não posso mexer em você sem antes te mapear. E a pessoa se frustra. Mas é como chamar uma pessoa para consertar a tua casa e falar: derruba essa parede. Aí você descobre que essa parede segurava a casa inteira. Ou que aquele local onde você bateu a marreta tinha um encanamento que agora vazou na casa inteira. Eu não posso. Primeiro eu preciso saber quem é a pessoa, entender a planta dela, para depois determinar qual parede pode ser destruída ou qual não. E quem vai pegar a marreta e bater na parede é ela. Tá aí. Ó. Essa é a parede que, se você derrubar, teoricamente falando, vai te dar uma sensação maior. Este é o local. E isso vale para todos vocês que eu citei aqui. Que o teu filho quer uma coisa e o não, às vezes, é o remédio. Fica claro? É fácil dar o sim para o filho. É normal. É comum mimar o filho. Mas é saudável? Tá? Coragem não é medida pelo destemor e pela busca do perigo, mas pela resistência que oferece às circunstâncias perturbadoras. Então não é seu salto de paraquedas sem medo, você não tem medo da morte, eu deixo um cara jogar facas ao meu redor. É o quanto eu tenho de resiliência e perseverança para continuar no mesmo ritmo ou de uma maneira similar após as pancadas que eu recebo da vida, permanecendo sempre digno e lutando tranquilo. Então eu não vou virar estelionatário nem corrupto porque eu estou pobre. E não vou virar snob nem vou pisar na cabeça dos outros porque eu fiquei rico. Eu continuo, não importa o que a vida me traga, seguindo este ritmo. O apóstolo Paulo, por exemplo, afirmava que se comportava da mesma forma, quer estivesse coroado de alegrias, quer experimentasse o cárcere e a aprovação. Isso porque o sentido psicológico da sua vida era servir a Jesus. E onde se encontrasse, conforme estivesse, nada lhe constituía impedimento para prosseguir na vivência do seu significado emocional. Se comportar da mesma forma, na alegria ou na tristeza. Essa é a ideia que a igreja sempre colocou dentro do casamento, né? Na alegria e na tristeza, na pobreza e na doença, na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença.
Não importa o que aconteça, eu continuarei te amando. E isso é difícil fazer com uma esposa, com um marido, e mais ainda é com Deus, porque essa é a ideia do casamento, vem dessa relação que eu tenho com a minha religiosidade, seja ela qual for, e Deus a forma como eu compreenda, em vários aspectos, num politeísmo, num ateísmo, mas é a ideia de ser fiel àquilo. Quando as coisas dão certo, eu faço uma oração. Quando elas dão errado, também. Mas a pessoa tende mais a orar para pedir do que para agradecer. Tá claro isso? Eu não tenho um ritmo. Eu não agradeço o meu corpo porque ele funciona. Mas eu oro, ai, por favor, faz meu fígado voltar a funcionar. Mas é essa ideia, tem que agradecer todo dia. Foi ao banheiro, agradeça que o intestino funciona, agradeça que a bexiga funciona. Levantou, agradeça que os pés funcionam. Teve que amputar um, agradeça que ainda tem o outro. Não é uma ideia assim de aceitar todas as coisas quietas, mas é uma ideia de criar um ritmo. Porque se você agradece todos os dias pelas coisas que são positivas, quando você for reclamar da negativa, essa reclamação dilui dentro dessa piscina do que é você. Existencial. Então a pessoa fica às vezes até assim, começa a oração, né? Olha, Jesus, Deus, Virgem Maria, Buda, sei lá quem. Eu sei que eu ando meio afastado, me desculpa, eu sei que eu só venho para pedir, mas olha, fica com vergonha, sabe? Fica com vergonha de fazer oração, porque eu estou afastado há tanto tempo, que é como se afastar do pai por 2 anos e depois ter que ligar para pedir dinheiro. É essa relação que nós construímos com a religiosidade na maioria das vezes, ou pelo menos a maioria das pessoas. Então é comum não agradecer pelo bem, e é comum orar pedindo resposta para o mal. Fica claro? Mas é saudável? Se eu tenho que pedir desculpa para Deus para conseguir conversar, está errado. Então, da próxima vez eu já vou construindo a compreensão disso aqui que Joana falou, seguido de Paulo. Então, a nota do expositor. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte após receber doações dos filipenses. Fiquei muito contente e muito grato ao Senhor por constatar que se lembraram de novo de mim. Sei bem que não me tinham esquecido, que foi só uma questão de não terem tido oportunidade de me enviar a vossa ajuda. Não digo isto porque tenha receio de me ver na pobreza. Já aprendi a contentar-me com o que tenho de momento. Sei o que é passar necessidades e sei também o que é ter em abundância. Aprendi já a viver em todas as circunstâncias, tanto na fartura como na fome, tanto no conforto como nas privações. Posso suportar todas as coisas com a ajuda de Cristo, que é a fonte da minha força. É o que Joana fala, né? Isso porque o sentido psicológico da vida de Paulo era servir a Jesus. E onde se encontrasse, ele tinha isso em mente. Então, nós falamos de apóstolo Paulo, nós falamos de Madre Teresa, nós falamos aqui de São Francisco. Qual que é o ponto central, o ponto comum entre esses indivíduos? A perseverança. Eles não desistiram apesar de doenças, apesar de pobrezas, apesar de dificuldades. Eles deram um jeito. Então, às vezes o indivíduo está lá no hospital, ele entra e o cara está bravo, o médico está bravo porque o sistema não está mandando as coisas, está vendo corrupção, estão desviando até seringa e tal. E aí chega um paciente e fala, eu não vou atender porque eu não tenho material, eu não aguento trabalhar desse jeito. Enquanto o cara está lá estribuchando que ele não tem nada com isso, vem uma enfermeira ou uma outra médica, alguém e fala assim, não, eu vou dar um jeito aqui, eu vou improvisar. Eu não posso deixar esse cara morrer porque alguém roubou lá atrás. Eu tenho que improvisar. Se eu não fizer nada, ele vai morrer. Então, se eu fizer com algo improvisado, talvez ele pegue uma infecção, mas eu tenho que dar uma chance para esse indivíduo. Sabe essa ideia? De você fazer o que pode com aquilo que tem, ao invés de desistir. Esse é o ponto central entre esses indivíduos, incluindo Jesus, incluindo Chico Xavier. Eles não desistiam quando as coisas ruins vieram. E quando eles alcançaram sucesso, eles também não se iludiram. Eles não foram criando, como você vê, por exemplo, expositores dentro do meio espírita ou padres dentro do catolicismo que começam humildezinhos oferecendo conteúdo e daqui a pouco estão vendendo curso e plano não sei o que especial, assista o primeiro vídeo, o segundo é pago, plano premium, platinum e não sei o que. Não tinha essa ideia de Jesus falar assim, olha, eu tenho 12 vagas aqui para seus apóstolos, entendeu? Então é um plano um pouco mais caro. Se pagar anual,
eu consigo parcelar aí em 12 vezes e ter um desconto. Não tinha isso aí. Era a porta aberta. Essa é a ideia central. E é muito fácil se perder na tristeza e muito fácil se iludir na alegria. Conseguir gerenciar isso tudo demanda muita inteligência emocional, que é o que esses indivíduos tinham. Voltando em Joana, quem somente espera frutos saudáveis da árvore da vida ainda não aprendeu a viver, desconhecendo que as ocorrências variadas, todas elas, fazem parte do esquema existencial. Quando se aprender a agradecer e a louvar, certamente a saúde integral se constituirá o resultado feliz do fenômeno agradável, do júbilo presente em todas as situações existenciais, trabalhando a elevação do ser. Então, eles eram seres elevados porque eles trabalharam isso. Não foi dado de graça para eles. Então, não precisa sentir, eu nunca vou ser como esses indivíduos. Você vai ser, mas depende do quanto esforço você coloca nisso. Eu não posso ficar esperando só frutos saudáveis da árvore da vida. Segundo Joana, quem faz isso não aprendeu a viver. Não, mas a próxima vai dar certo, o próximo vai ser perfeito, o próximo vai ser não sei o quê. E não é. Correto? Então vocês lembram que eu comecei a fazer os vídeos offline porque eu não tinha uma internet boa em Goiás. Agora eu voltei para o estado de São Paulo, deixei tudo certinho para talvez voltar a fazer os estudos online. Não é possível porque o meu vizinho é barulhento. Porque o meu vizinho tem uma filha com síndrome de Down que fica com surtos de gritos altíssimos a qualquer momento e porque eles não têm paredes na casa dele e eles ficam ouvindo canção nova das 8 da manhã até as 10:30 da noite num volume altíssimo porque são um pouco surdos. E aqui estamos gravando o estudo offline. O estudo não pode deixar de acontecer. Não posso continuar me mudando até parar numa fazenda isolada acusticamente, porque a internet lá não vai funcionar. É conseguir compreender que isso não vai funcionar para ninguém. Alguma coisa vai acontecer. E não é porque é você, porque você é azarado, zicado e não sei o quê. É porque isso é a vida. Vai acontecendo essas coisas. E eu tenho que ter compreensão de lidar com elas. Tá? Isso faz parte do esquema existencial, segundo Joana. Quando eu aprender a agradecer e a louvar, tá claro? Eu tirar um tempo da minha vida só para dar na direção daquilo que eu compreendo como sagrado. Eu vou louvar. Fica claro? Aí eu terei uma saúde integral. Esse é o resultado. Resultado é uma consequência de eventos que foram assimilados que me trouxeram um estado de felicidade, uma agradável experiência do júbilo presente em todas as situações existenciais. Deu errado? Júbilo, eu louvo. Deu certo? Eu louvo. Tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. Acho que quem que é essa música? Da Ludmilla Ferber, acho que é. Um hino evangélico da Ludmilla Ferber. Eu não lembro agora. Digita aí no Google depois. Tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. Teu louvor invade o céu. Aí você vai descobrir que música é essa. Ou é da Cassiane. Uma dessas duas. Que fala justamente sobre isso. Não importa o que aconteça, louve. Fica claro? Porque essa ideia de construção, de compreensão de que eu faço parte de um todo, tá bom? É Cassiane. Cassiane é boa. Aquela voz lá destrói defesas. Então, voltando aqui agora, mais uma nota do expositor. Agora no livro Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo apóstolo Lucas, do capítulo 16 em diante. Vai até o 30 e pouco aqui, tá? E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados.
E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Então, é essa ideia de que o ponto central é Paulo e Silas, eles foram acusados, eles foram açoitados em praça pública, eles foram jogados na cadeia e aí eles estavam louvando. E isso aconteceu porque eles estavam pregando, compreende? Então é onde muitas das pessoas diriam: Poxa Deus, eu saio da minha casa para lutar por você e é isso que você me dá? Eu sou uma pessoa tão boa, cuidei da minha família e você me dá um câncer? Eu fiz tudo certinho a minha vida inteira e agora eu vou ter um diabetes? E agora eu vou ter uma esclerose? E agora eu descobri que meu cérebro vai degenerar ao longo da minha vida? Essa raiva é o que nos separa destes indivíduos que eu citei anteriormente. Que nos momentos de provação, nos momentos de perda, eles não se sentiram punidos, eles compreenderam que assim, a vida dá, a vida tira, que tudo nos é emprestado. Que como uma criança, que uma hora está brincando com a bola mais bonita e depois essa bola vai para a mão do outro e ela fica com a bola murcha, e ela fica com raiva, ela fala: tá bom, agora eu vou descobrir o que fazer com uma bola murcha. Vou fingir que ela é um chapéu, não sei. Eles conseguiram fazer algo com aquilo. É difícil. Então, essa ideia de que quem comete as coisas erradas tem que ser punido, tem que ter a doença, e quem faz as coisas certas tem que ser imortal, ela é uma ilusão. Tanta gente boa ficou e tanta gente ruim foi e ficou, e essa ideia de troca, não nos cabe pensar sobre isso. Nos cabe pensar sobre: é saudável o meu comportamento? É parte da minha experiência? É saudável reclamar da doença? Ou é saudável tentar compreendê-la e curá-la, ao invés de resistir ao tratamento? Tá claro isso? Então o carcereiro quis se matar porque ele falou: danou-se, os caras fugiram, a culpa é minha. E eles estavam todos ali, eles podiam ter fugido, a prisão abriu. Não, nós vamos ficar aqui. Eu não estou orando para Deus me tirar da prisão. Estou orando porque eu estou orando. Estou louvando porque eu estou louvando. O terremoto foi uma consequência da estrutura do momento, não uma consequência da oração. A pessoa interpreta isso de uma maneira: então, se eu fizer uma oração, Deus vai fazer um terremoto para a prisão da parede cair. Não vai. Não vai. E é justamente isso que dificulta orar no segundo dia. Orou pelo terremoto, não aconteceu. Orou pelo terremoto, não aconteceu. Para de orar pelo terremoto. Começa a louvar. Voltando em Joana. A expressiva maioria das criaturas vive de tal maneira automaticamente que nem sequer se apercebe dos mecanismos existenciais, das possibilidades de desenvolvimento da inteligência e dos sentimentos, tornando a jornada um encantamento na qual as experiências de autoiluminação multiplicam-se toda vez que os acontecimentos são bem administrados. Então, toda vez que os acontecimentos, positivos ou negativos, são administrados de forma saudável, de forma madura,
a jornada passa a ter um encantamento na qual as experiências de autoiluminação multiplicam-se. Quando eu falo de tornar-me luminoso e não iluminado, iluminado é a luz do outro projetada em mim, luminoso sou eu tendo a luz. A autoiluminação é eu tornar-me luminoso, significa ter menos sombra. Eu vou ter mais sombra quando eu não sei gerenciar as experiências que me acontecem. Quando eu sei gerenciá-las, eu me autoilumino mais. Eu fico com sombra. É onde as pessoas falam: tuas caras, subiu para a cabeça, não soube lidar com o sucesso, ficou arrogante, esqueceu das raízes. Se você tem ouvido muito isso, significa que você está sendo tomado por uma sombra. Que quando as pessoas olham para você, elas não te enxergam mais com clareza. Elas enxergam que você é outra pessoa. Então elas se perguntam: esta mentira é você agora ou o que você era uma mentira para chegar até aí? Então agora em período eleitoral nós vamos ver um monte de político comendo pastel na feira e indo nas igrejas fazer oração. É mentira. Porque eles não fazem isso ao longo dos 4 anos, eles vão fazer agora. É onde a gente já pega: mas ainda tem gente que fala: olha lá, o político aqui, que coincidência, ele deve vir toda semana e hoje eu posso encontrá-lo. Olá, político maravilhoso, posso tocar a sua mão? Beija meu filho, político maravilhoso. É pura sombra. Então, qual que é a verdade? Aquilo que o indivíduo é durante 4 anos, não aquilo que ele mostra para conseguir ficar mais 4 anos. Quando nós compreendermos isso na nossa conduta, na nossa política com as pessoas que nós amamos, aí você vai perceber: poxa, tem um amigo que eu só procuro quando eu preciso de maconha, tem um amigo que eu só procuro quando eu preciso de carona. Aí você vai perceber que para aquele indivíduo você é isso, o parasita. Você não traz. E quando você descobre que você é o parasita com Deus, é onde você entendeu esse estudo aqui. Só vai a Deus para pedir. Não louva, não entrega. E louvar a Deus não é só cantar o hino da Cassiane ou da Ludmilla Ferber. Louvar a Deus é ser generoso com as pessoas, é pegar este conhecimento que foi trazido por Jesus e aplicar na vida. Não ser só gentil com o teu superior para ser promovido, ser gentil com o teu inferior, mesmo que ele possa te ultrapassar e roubar tua vaga. Porque não é roubo e nem furto, isso é o nosso ego. É um merecimento. Se é corrupto, não é corrupto. Se é porque ele era sobrinho do dono, paciência. Fica claro? Não cabe a nós tentarmos sufocar e nem matar no ninho o crescimento do outro. Nós estimulamos tudo. E a cada um será dado segundo as suas obras. Eu aceito que o cara que estava abaixo de mim, que o estagiário que eu treinei, foi promovido e hoje virou o meu superior. Louvo por isso também. Viu como é difícil? Bonito falar, né? Então, a expressiva maioria das criaturas vive de tal maneira automaticamente que nem se apercebem desses mecanismos existenciais, das possibilidades de desenvolvimento da inteligência, inclusive emocional, e do sentimento. Mas você só desenvolve uma coisa agregando a ela um conteúdo que antes não existia. Então, isto é sair da zona de conforto, não é só o clichê, é a ideia de aceitar as experiências desconfortáveis sem se drogar, sem fechar os olhos, sem ficar em negação. Não existem pessoas privilegiadas, nem mesmo aquelas que parecem totalmente felizes, porquanto o trânsito carnal é recurso de que se utiliza a divindade a fim de permitir o desenvolvimento dos valores adormecidos no cerne do ser. É isso que não existem pessoas privilegiadas. Tá? Não importa assim o que você entenda. Agora o indivíduo é feliz, agora o indivíduo chegou. Sempre vai ter um problema. Tá? Alguma coisa que vai gerar uma dificuldade. Então aqui, além do vizinho que tem essa dificuldade dele, o vizinho da frente tem uma Brasília extremamente barulhenta, parece mais que o normal, e a buzina dele é um relincho de cavalo. Aí você pensa: por que, Deus? Porque sim. O meu vizinho tem uma Brasília barulhenta com um relincho de cavalo e quando ele chega bêbado ele fica relinchando esse cavalo o tempo inteiro e ele chega bêbado com frequência. Essa é a vida. Eu tenho que entender. E eu,
Sou um vizinho que incomoda o outro de que forma? Talvez o indivíduo é um silencioso, que não dá bom dia para ninguém. Ou você é aquele vizinho que não varre as folhas da frente da tua casa, enquanto todo mundo varre, aí as folhas da tua casa vão parar na casa dos outros. Talvez de alguma forma nós incomodamos. Nós é que não sabemos. Às vezes você incomoda o outro por ser silencioso demais. Você viu esse vizinho novo aí, a pessoa é meio silenciosa, nos fala, você é meio estranho esse cara aí, né? Vamos ficar de olho e tal. É essa a ideia. O que está acontecendo na tua vida agora é uma experiência da vida. Não importa o que seja. E talvez quando você finalmente chegar naquele local que você queria, aí é onde vem uma doença. Ou um parente que fica doente e você tem que ir embora para cuidar dele. Ou trazê-lo para dentro de casa porque não tem com quem deixar. É a história de muitos e muitas de vocês aqui. Planejaram a vida inteira para de repente viajar, fazer as coisas e dá um Alzheimer na mãe, dá um Parkinson na mãe. O pai deixa a mãe, a pessoa infarta com 40 e poucos anos e aí tem que trazer a mãe e não consegue. Isso faz com que o marido ou a esposa se irrite. Eu a tua mãe, aí você escolhe a mãe, a pessoa vai embora. E quando você está dando banho na tua mãe, ela faz uma crítica e você pensa, poxa, eu perdi meu casamento por tua causa, você ainda vai me criticar. Aí, às vezes até fantasia matar a pessoa, deseja que ela morra. Isso chega. As pessoas não vão contar isso umas para as outras, mas isso chega num ambiente terapêutico. Pessoa que pensa, talvez se meu filho morresse ia ser mais fácil minha vida. Algumas verbalizam isso, principalmente aquelas que têm filho com problema com droga, mas falavam isso no ambiente terapêutico em clínica, assim, olha, todo dia eu oro para meu filho morrer porque eu acho que isso vai trazer paz para ele e para mim. Mas se eu falar isso fora daqui, vão me achar que eu sou louca. Não tem como achar que você é louca. 24 horas, 10, 15 anos, todos os dias, 24 por 7, 24 por 7, sofrendo disso, chega uma hora que você quer que o sofrimento acabe. Poder falar sobre isso, eu falar sobre isso aqui já é um tabu, parece, né? Que eu estou citando exemplos de pessoas. Imagina para a pessoa em si, que fica pedindo a Deus, leva minha mãe, e parece que essas são as que vão viver até os 99. E aí quando finalmente a mãe vai, a pessoa já está com 74. E aí ela que precisa de alguém para cuidar dela, mas não tem, porque ficou tão concentrado naquilo que não ficou ninguém ao redor. E aí vai dizer, poxa Deus, eu cuidei da minha mãe até o fim da vida dela e agora eu não tenho ninguém para cuidar de mim? Entende? É simples se perder, porque o tempo todo nós estamos fazendo uma escolha. E se nós não cuidarmos de que nós estamos fazendo uma escolha pensando no prêmio, nós vamos nos frustrar. Eu tenho que fazer a escolha perguntando, é a mais saudável? Não é assim, se eu não fizer isso eu vou para o inferno? Jesus vai gostar menos de mim se eu fizer essa escolha? Esquece essa ideia. Jesus, Deus te ama incondicionalmente. Não é isso. Você não vai se aproximar mais de Jesus em termos de ser preferido. Você se aproxima em termos de repetir o que ele fez. Mas não adianta tentar repetir o que Jesus fez se a tua natureza ainda é egoísta, narcisista ou ainda é imatura. Isso vai gerar um confronto muito grande com a tua natureza, um conflito muito grande e você vai se destruir. Então, às vezes, o melhor é falar, mãe, eu te amo muito, mas a senhora não vai poder morar comigo, nós vamos pôr você numa casa de repouso. E vão dizer assim, meu Deus, jogou a mãe num asilo. Então, quando eu falo daquela mãe que sabe que é uma usuária de droga, que sabe que é casada com um cara que é bandido, que se irrita com facilidade, que já matou 2 cachorros, ela pega o bebê e coloca na porta de um orfanato, para mim isso é uma ótima mãe. Porque se ela levasse para casa, a criança ia morrer, ia ser abusada, ia ser estuprada. É difícil para algumas pessoas compreenderem isso. Mas é este o local. O que é mais saudável tomando como base a tua limitação. Não adianta trazer a tua mãe para morar na tua casa se você vai xingar ela todo dia, se você vai ter uma vida extremamente amargurada e vai fazer isso só para que a sociedade te veja como uma boa filha ou para Jesus não te olhar torto, sendo que não é isso que você quer e isso vai te adoecer. É uma reflexão. O que é saudável para você neste momento? E isto que você está vivendo agora é saudável para você? Ficar num casamento porque as pessoas falam, calma, ele vai melhorar, ele é irritado assim, mas é só porque tem pouco dinheiro, ele nem te bateu mesmo, ele só te gritou. É saudável para você ou já está começando a dar ataque de pânico quando o barulho do carro chega? Ou quando a respiração dele vem na sua direção porque você sabe que ele vai querer sexo e você já começa a travar pensando, e agora, qual desculpa eu vou dar hoje? É saudável? Nota do expositor, no livro A Natureza da Psique, capítulo 7, A Estrutura da Alma, Carl Gustav Jung.
Cada um elabora para si seu próprio segmento do mundo e com ele constrói seu sistema privado para seu próprio mundo, muitas vezes cercado de paredes estanques, de modo que, algum tempo depois, parece-lhe ter aprendido o sentido e a estrutura do mundo. Ora, o finito não pode jamais apreender o infinito. Apreender, para quem está no áudio, com 2 Es mesmo, de apreensão, não de aprendizado. Cada um elabora para si seu próprio segmento do mundo e com ele constrói seu sistema privado. Então, o que eu consigo enxergar do mundo é o que eu consigo enxergar do mundo, é a minha experiência. Por isso, por mais que algumas coisas eu diga que você pense que absurdo que o Vitor está falando, é absurdo do seu ponto de vista, mas tem uma outra falando, graças a Deus ele falou isso, porque tirou de mim uma culpa que eu estava sentindo. Se eu for tentar falar aqui o que agrada a todo mundo, eu não vou conseguir, porque se eu ficar em silêncio, tem gente que vai falar, ô bobão, fala alguma coisa aí. Não tem como. Então eu tento ir para uma linha de raciocínio que traz assim, um sentimento de justiça, compreendendo que todos nós temos algum tipo de patologia psicológica, um transtorno mental, uma dificuldade, um bloqueio, um trauma, não sei o que você tem. Mas eu sei que tentar fingir que você não tem nada, que você é um ser perfeito, que você não tem ciúme, que você não tem angústia, que você não tem egoísmo, que você não tem vaidade, isso te arrebenta. Então assuma a tua limitação. Faça o melhor que você pode com ela e aos poucos vá trabalhando para que ela diminua. Mas não assuma a ideia de que você não tem limitação. E não assuma a ideia de que o outro não tem limitação. Todos nós temos. Esse é o ponto central aqui. Algum tempo depois, parece-lhe ter aprendido o sentido e a estrutura do mundo. Entendi, alcancei o sentido da vida, o significado existencial. E Jung fala, como que um ser finito vai conseguir apreender o infinito? Não tem como. Então sai da ilusão de que você entendeu o sentido da vida, compreendeu isso tudo, que acabou. Fica claro? Até dentro do processo budista não é sobre o indivíduo se iluminou, o indivíduo virou Buda, não significa pronto, acabou, vai subir os créditos da história porque o filme acabou. Aí é que começa. Ele começar a fazer algo em direção ao mundo. Ele começar a oferecer essa luz para o mundo como um farol. As pessoas o procurarão, o conhecimento dele. Por isso você vê tantos budistas por aí, ó, ensinando, levando algum conhecimento, ajudando pessoas com suas angústias. Não é sobre uma ideia de acabou, compreendi. Então, voltando em Joana. Somente aquele que luta e se aprimora consegue a superação dos vícios, dos arquétipos inquietadores que procedem do passado. Viver, portanto, na Terra é uma excelente ocasião de avançar no rumo da imortalidade feliz. Então, somente as pessoas que lutam, então tem um movimento em direção a algo, tem um conflito a ser vencido, e se aprimoram, conseguem a superação dos vícios, dos arquétipos inquietadores que procedem do passado. Então, sejam vícios comportamentais ou sejam essas ideias das quais você pensa, se eu fizer isso eu vou ser punido, ninguém vai gostar de mim, o que vão pensar de mim? Dane-se o que vão pensar de você. Faça o que for melhor, porque lá na frente ninguém vai dizer isso para você. Olha que bom que você fez esse sacrifício, viu? Seu filho morreu aos 3 anos de idade, vítima de violência familiar, mas que bom que você ficou com ele mesmo sabendo que isso iria acontecer. Você foi uma ótima mãe de deixar o seu filho morrer num ambiente tóxico. Ela não estava preparada. É compreensão do que eu posso fazer nessa situação agora para que o mínimo possível de sofrimento exista. E talvez essa escolha que eu faça seja errada, mas eu preciso fazer uma. Viver, portanto, na Terra é uma excelente ocasião de avançar no rumo da imortalidade feliz. Porque se tem um lugar onde as coisas dão errado, onde as pessoas se acotovelam, onde as pessoas não respeitam os outros, é na Terra. Vai andar a pé para ver se faixa de pedestre serve para alguma coisa. É só enfeite. Dependendo de onde você está. Vai construir tudo isso pensando se o vizinho vai respeitar o barulho. Não vai. Então, vai andar de bicicleta para ver se o motorista vai dar 1,5 metro de distância para te ultrapassar. Então, a Terra é um lugar onde o tempo todo as pessoas estão atravessando nossos espaços e nos acusando de atravessar o dela. Então, essa é uma escola difícil, mas é um intensivo profundo para esse crescimento proposto por Joana.
Então, próximo encontro, dia 17 de agosto, capítulo 6.1, Heranças Afugentes. Ok, senhoras e senhores? Muito obrigado, então, pela companhia de vocês. Agradeço mais uma vez. Feliz com este retorno, né? Com profundidade, sempre com profundidade. Então, muito obrigado a vocês também que deixaram mensagens do meu aniversário agora, dia 4 de agosto. Muito obrigado pelo apoio que vocês dão ao canal, à minha pessoa e até à minha família, tá bom? Nos encontramos então na quarta que vem. Um grande abraço e muita paz.